mais, ou pode? Como você chega numa frase dessa e já passa para outra, para outra, para outra? Espere aí. Olha o que ele está dizendo. Você e eu somos a carta de Cristo. Carta de Cristo. Isto é, uma carta que ele está escrevendo. Quando você anda e vive nesse mundo, você vive como uma carta aberta. Uma carta de Cristo. Está vendo aí? Versículo 2, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos e irmãs, a gente precisa arrepender, porque muitas vezes, o que o mundo tem lido, o que os nossos filhos, nossos cônjuges, os nossos vizinhos, os nossos funcionários, os nossos amigos, os nossos parentes, talvez o que ele tem lido, ele não pode dizer, isso não é uma carta de Cristo. Isso é um rascunho do diabo. Isso é uma coisa horrível de se ver. Isso é uma tragédia. Isso não pode ser a carta de Cristo. Isso é algo tão terrível e feio. Não é possível que essa letra tão horrível aí é a letra do Espírito Santo. A letra são os nossos atos, nossas atitudes. Então preste atenção nisso, irmãos, porque isso esmaga meu coração. Peço que o Senhor fale ao teu coração também. Sois a carta de Cristo, expedida por nós. Agora olha o que ele diz, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Irmãos, meus irmãos, por que Deus coloca as coisas dessa na sua palavra? Porque quando você olha isso na luz do Senhor, você se sente tão envergonhado. Eu não sei se isso passa no teu coração. Como você vê um texto como esse, e você não ficar constrangido, humilhado. Talvez a única palavra que possa sair da nossa boca em oração por causa desse texto é: Senhor, tem misericórdia de mim. Não desista de mim. Senhor, seja longânimo comigo. Eu te imploro. Eu te peço em nome do teu Filho, por amor ao teu nome. Irmãos, olha o que ele diz, nós somos uma carta escrita, lida por todos, mas não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. O Espírito Santo está escrevendo uma carta. Se você pega esse texto e você vai para Efésios 2:10, Paulo diz assim, somos feitura dele, criados em Cristo para toda boa obra. A palavra feitura ali é a tradução do grego para o português, poema. Nós somos um poema, ou poema de Cristo. Como nós podemos ser um poema? Irmãos, como Deus nos vê, é algo muito glorioso. O sentimento que eu tenho, que quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha o triunfo do pecado, Ele não olha o triunfo do mundo, Ele não olha o triunfo da carne, Ele olha o triunfo de Cristo. O sentimento que eu tenho é que quando Ele olha para mim e para você, Ele já vê a obra consumada de Cristo estampada nos nossos olhos. Talvez a mesma obra que Ele vê consumada do Calvário, a qual seu Filho realizou e ressuscitou e adentrou a sua glória celeste. É como Ele olha para o seu Filho. Ele pode olhar para mim e para você e ver que tudo já está consumado em nós. Porque em Deus tudo já está consumado. Até a glória da nossa redenção. Nele tudo já está consumado. É só isso que me traz um pouco de alento, irmãos. É esse sentimento que me traz um pouco de refrigério. De pensar dessa forma. A maneira como Deus nos vê. A maneira como Deus nos olha. E observe. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. A partir do versículo 5, Paulo vai traçar uma linha de pensamento de forma paradoxal. Ele vai falar sobre a glória do ministério da lei, ele chama letra, e a glória do ministério do Espírito. Ele escreve isso justamente porque havia muitos judaizantes dentro da igreja. E esses judaizantes eram aqueles que se apegavam à obra da lei. Eles se apegavam tanto à lei,
que eles achavam que eles seriam justificados pela obra da lei. Eles achavam que eles poderiam ser justificados diante de Deus porque eles guardavam a lei. E isso corrompia o Evangelho. Isso impedia que eles entendessem a obra do Espírito Santo. Então Paulo vai traçar esse pensamento, e ele vai mostrar sobre aquilo que era o ministério da lei e o ministério do Espírito. E à medida